caiu no chão. Tendo terra aqui, né? Tendo tudo que já estava falando. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração a Deus. Vamos orar. E a Deus que vai derramar o poder dele, porque sem o poder de Deus, o crente cai, a igreja cai, tudo cai. Vamos pedir a Deus que tocar. Se você tiver vontade de falar em língua, fala em língua. Se tiver vontade de deixar Deus te usar, deixe. Mas não vamos receber o poder de Deus. Vamos pedir a Deus que venha nos capacitar, nos encher. É o que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós aqui nessa noite invocamos o Teu nome. Nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. A igreja do Senhor precisa do Teu renovo. A igreja do Senhor precisa de se levantar na terra, meu Pai amado, para repreender o mal, para que tudo aquilo que está nos atrapalhando cá por terra no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Meu Meu Pai, nós te apresentamos essa igreja, pode dar nas Tuas mãos. Nós apresentamos cada membro que congrega nessa igreja nas Tuas mãos, cada obreiro, cada pastor, cada diaconisa, cada missionário. Deus abençoe e faz milagres, Senhor Pai Todo-Poderoso Deus. Nós rogamos pela igreja ali de Moçambique, nossos irmãos ali, Pai amado, que o Senhor visite eles agora na vitória, eles ali, ó Pai Todo-Poderoso. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor visite não só aqui, mas visita também a Sérgio ali, Jabaquara, já abençoa a minha família Jamil, abençoa a minha esposa, Marcelina, abençoa meu Pai Todo-Poderoso, nosso irmão Eurico, nosso irmão, Pai amado, Todo-Poderoso, todos os obreiros ali, todos os céus ali, Pai amado, Todo-Poderoso, nas tuas mãos, meu Pai poderoso, as crianças, meu Deus, nosso irmão Diácono Antônio, Pai Todo-Poderoso, cada um de nós quer que se encontre, Pai, que possa receber, Senhor, a tua parte, Senhor, o renovo, Senhor, pastor, Pai amado, Fernando, pastor José Ferreira, Pai Todo-Poderoso, a missionária minha, toma nas tuas mãos, que aqui estão trabalhando nessa obra, fortalece eles, cobre eles com teu sangue, nosso irmão Cida, Pai Todo-Poderoso, nosso irmão Antônio, todo o nosso irmão Celino, toma esse povo nas tuas mãos, meu Pai, a diaconisa Adriana, faz milagre, Pai, derrama poder sobre nós, derrama poder sobre a tua igreja, Pai Todo-Poderoso, abre a janela do céu, faz milagre, Pai, te apresentamos, pastor marido, nas tuas mãos, a sua família, te apresentamos, Pai, todo o poderoso Deus, te apresentamos, Pai, o vizinho da esquerda e da direita, para esse bairro, Pai, toma nas tuas mãos, faz milagre, faz maravilha, Pai, venha trabalhar esse esforço que aqui está, não sabemos o nome dele, mas tu conhece ele, sabe? Deus visite ele, o coração dele, transforma ele, faz um milagre na vida dele, Pai, Todo-Poderoso. Abençoa e liberta ele dessa bebida, liberta ele desse mal. Deus, faz um milagre na vida dele, Pai, Todo-Poderoso Deus. É o que nós pedimos nessa noite, Senhor. Prepara o nosso coração para a sua palavra nessa noite, Pai, rogando também pelos ouvidos da palavra de Deus, nosso irmão Adão, Pai amado, nosso irmão João Paulo, a sua família que ali nos escuta, Pai. Vai de encontro a ele agora, Pai, Todo-Poderoso. Faz milagre sobre a vida dele, ó Pai. Pai, o nosso irmão Dinheiro, toma as tuas famílias, a sua família, Pai. Que ele se encontra, meu Deus. Faz maravilha, meu Pai. Opera milagre, Senhor. Faz a diferença, Pai Todo-Poderoso Deus. Nós pedimos nessa noite, Senhor, que o milagre venha acontecer através do seu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Cobre nós com teu sangue, ó Pai Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos no nome de Jesus Cristo, ó Pai, para todos sempre. Amém. Deus poderoso, eu te peço pela empresa que eu trabalho, abençoa todos os nossos colegas de trabalho, abençoa também o trabalho de cada um nessa noite. Prospera a tua igreja, prospera os teus servos, prospera os limites da tua casa, Senhor. Faz milagre com os seus obreiros, Pai. Ora eles e abençoa eles. Tira todo impedimento, Pai. Aquele que está passando uma luta financeira, que nessa noite seja quebrado esse jugo, seja quebrado esse mal, Pai. Aquele que está sofrendo com uma dívida para pagar, que está deixando ele de cabeça quente, Pai. Dá uma solução para esse homem, dá uma solução para essa mulher, meu Pai. Que não vê seu pai de desviar, Pai, porque ele está dando a solução, Pai. Mas abre, Senhor, nessa noite, dá vitória para esse povo, dá vitória para esse homem, para essa mulher, Pai. Visite o Senhor, e dê um renovo, dê uma resposta, Senhor. Nós pedimos nessa noite, Pai, que o milagre venha acontecer, meu Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos pelo nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Nosso irmão Teixeira, toda a sua família, nosso irmão Lu, faz milagre, maravilha, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos agora no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor
que se encontra no livro de Jeremias 18, o vaso do oleiro, né? Uma palavra que nós vamos ler, uma palavra que é o que precisa de nós, né? Aqui, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, com o vaso que ele fazia de barro, e quebrava-se nas mãos do oleiro, tornou-lhe a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos do oleiro fazer. E então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que eu falei contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falei, se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. No momento que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar, para plantar e para se fazer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que ia lhe fará. Ora, pois, fale agora aos homens de Juda e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando mal contra vós, projetando uma palavra contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um dos seus maus caminhos, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas ele dizia: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propor do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios que ouve tal coisas, casa mal honrará, dizendo: faz vir gente de Israel. Porventura as nuvens do Líbano deixará a rocha do campo esgotar-se as águas frias que corre a terra estranha. Amém? Pode se assentar. Uma palavra riquíssima que fala conosco e tem tudo a ver com a nossa vida e com a igreja do Senhor, né? Nós sabemos que aqui o Senhor está fazendo uma simbolização para mostrar como Deus trabalha na vida da igreja, na vida do povo, né? Na vida de Israel. Israel somos nós que aceitamos o Senhor. Se nós analisar, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel, presta a ser destruído, e nós não sabemos o que vai acontecer, porque só Deus sabe. Mas também Deus prometeu que aconteceria coisas terríveis lá em Israel, por causa da desobediência que eles tiveram, que tem até hoje. Porque hoje está Israel dividido em vários tipos de religiões. Você fala de Jesus, perigoso até ser morto dentro de Israel mesmo, não é? Então, tem uma divisão terrível dentro daquele estado de tudo. Nós sabemos que Deus disse que velaria e cuidaria do estado. Quando ele fala do estado, é a terra, é o lugar. Ele não está dizendo que vai salvar o povo e nem cuidar do povo, mas ele está dizendo que o ambiente ali, que é consagrado a Deus, porque é ali que vai ter todo o projeto de Deus ainda naquele lugar. Importa que essa nação passe, mas que é ali que vai realizar muitas coisas. E Deus vai cuidar, porque Deus é Deus. Então está tudo na mão de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer, porque a arma de homens, para Deus não é nada, né? Então Deus comanda tudo e tem todo o poder, e Ele é maravilhoso, né? Então, o que nós temos que fazer é o que a palavra diz: orar por Israel, só isso, porque nós não temos o poder de resolver nada,
nós também não queremos ver nossos irmãos, eles são nossos irmãos, né? São um país oriental ali, então, que Deus tenha misericórdia dele, porque nós temos muitos israelitas também aqui no Brasil, no mundo, que Deus abençoe a toda a nação de Israel e que nós temos que orar por eles, está falando a palavra de Deus, e jamais nós levantar contra eles, mas sabemos que Deus está no controle. Tudo está na permissão de Deus. Deus controla tudo. Se está acontecendo isso, pode ser que tenha para dar mais um livramento maior ainda do que ele já deu a Israel. Porque sempre a Bíblia de começo a fim fala do livramento, das coisas que aconteceu. Então, trazendo para o dia de hoje, quando nós aprendemos como Deus trabalha, nós crescemos espiritualmente. E ele está dizendo nessa noite, o vaso e o oleiro. Nós somos os vasos que precisam ser aprovados por Deus. Vaso tem vaso de pau, de madeira, de pedra, todo jeito. Agora tem vaso para honra, vaso para desonra. Então o que você quer ser nessa noite? O vaso para honra ou o vaso para desonra? Nós queremos ser um vaso de honra, né? E para ser um vaso de honra, tem que deixar o mestre, o trabalhador, quem sabe fazer o vaso trabalhar. Muitas das vezes nós somos um vaso, não somos um vaso honrado, porque não deixamos Deus quebrar nós. Quando está começando um negócio doer, você reclama. E o que é ser quebrado por Deus? É passar pelas ruínas, passar pelos problemas, passar pela luta, é sofrer, mas por alguma causa. No final o vaso vai estar perfeito. O vaso pode estar sendo quebrado agora, mas no final o vaso vai ser aperfeiçoado pelo dono, que é Deus. Deus é quem sabe trabalhar com o vaso. Ele levou Jeremias já mostrou a casa do oleiro, porque queria dar uma simbolização que mesmo assim é o povo na mão de Deus. Nós somos umas pessoas que Deus quer lapitar nós, quer transformar nós. Diz, nós somos um diamante, mas esse diamante só vai brilhar, só vai dar o brilho próprio que dá o diamante, se nós deixar que Deus labite nós. E o que é uma labitação, irmão? Labitação vai doer. É entre a casca que está em cima de nós, a capa, posso te dizer. E a gente está de capa, precisa arrancar a capa para poder aparecer a beleza da pessoa. Você vê uma pessoa, não sabe não, gente, tempo de frio assim, a gente não conhece nem as pessoas muitas das vezes. Só põe a touca na cabeça, põe luva, põe máscara e fica coberto. E para você descobrir quem é aquela pessoa, você não consegue descobrir. Do mesmo jeito é Deus querendo mostrar quem é cada um de nós, as pessoas. Muitas das vezes nós não somos mostrados ao mundo quem somos, porque estamos com uma capa. Ainda precisa arrancar essa capa fora para poder nós brilhar, para poder nós dar o brilho que Deus quer que damos, né? E para arrancar isso, nós não temos poder arrancar as rapinas, arrancar os maus pensamentos, arrancar aquilo que está escondido no coração, ainda coisas que não pertencem a Deus, coisas que não é bom, coisas que não agradam, coisas que é terrível. Então nós precisamos de quê? Precisa de deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Então, Jeremias desce a caloreira, vê lá como é que o oleiro trabalha no barro, ele pega o barro, faz um vaso, quebra de novo, desmancha de novo, porque ele não ficou de acordo com o que ele queria, ele faz outro, faz mais outro. Então, o oleiro disse que trabalhava no vaso, e quando ele via que aquele vaso estava perfeito, ele disse, isso aqui está bom, ele deixava lá no canto, fazer outro, eu fazendo a sua obra. Do mesmo jeito é Deus. Deus vai trabalhar em nossas vidas até nós ficar perfeitos. Ele quer nos aperfeiçoar, ele quer nos preparar para que nós sejamos um vaso de honra para quem? De honra para ele. Não adianta nós sermos um vaso de honra para o mundo, de honra que as pessoas venham nos honrar. E às vezes, quando as pessoas nos honram, Deus não está nos honrando. Então nós temos que dar lugar para Deus, deixar Ele trabalhar em nós, para nós ser o vaso segundo os olhos de Deus. Não segundo os olhos de ninguém nessa terra, não segundo os olhos de Ciclano, nem de Bertano, mas sim, Deus tem que olhar lá de cima e ver nós como vaso aprovado no caminho dele, aprovado para ele fazer uso desse vaso. Porque o vaso é para que o vaso? O vaso é para encher. Encher de quê? Do poder de Deus. O vaso é para encher de azeite. O que é o azeite? É a unção de Deus na minha e na sua vida. Se o vaso estiver quebrado, não vai segurar azeite. Se o vaso não estiver de acordo com o seu tempo, não vai estar cheio de azeite. Tem vaso que está cheio de coisas ruins. Tem vaso que está cheio de milho, está cheio de farinha, está cheio de feijão, está cheio de alguma coisa. Mas o vaso que o Senhor quer preparar, Ele quer preparar um vaso para se encher de azeite, se encher do poder de Deus, se encher da glória de Deus, um vaso que venha dar resultado para o reino de Deus. Os bons vasos, nós temos que ser um bom vaso para o reino de Deus. Um bom vaso, na casa tem vaso de todos os tipos. Quando você vê, tem vaso com arroz, tem vaso com outras coisas, tem outros, tem
vasos para desonra, vasos para honra. Então nós temos que entender que vasos tem muitos, mas vasos que agradam a Deus é pouco. Então o Senhor quer que nós sejamos um vaso que agrade a Ele. Deus quer que nós sejamos um vaso que seja um vaso das intimidades de Deus, que Deus venha usufruir esse vaso e venha usar esse vaso. Porque não adianta você ser um vaso que Deus não pode usar. Não adianta você ser um vaso que Deus não vai te usar, porque está um vaso quebrado, está um vaso que não está perfeito de acordo a Deus. Mas quando nós é um vaso ideal, um vaso de acordo com a obra de Deus, de acordo com o projeto de Deus, de acordo com o que Ele quer, aí sim vai valer a pena. Então o Senhor está falando para mim nessa noite para você. Você é o vaso e eu sou o oleiro. Deus é o oleiro e quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. E que o trabalho de Deus não é o meu nem o seu. Muitas das vezes a gente diz, porque Deus quer trabalhar, a gente acha que é só coisas boas que vai acontecer. Não, Ele está dizendo, o que é que Ele falou aqui no final? Que às vezes para aperfeiçoar o vaso, Ele forja uma situação precária na sua vida. Ele diz que faz. O que é que tem pessoa que diz assim, não, Deus não faz mal para ninguém. Ele está dizendo que foge o mal. Ele está dizendo que prepara a cilada. Ele está dizendo que prepara tudo isso. Para o homem entender que quando ele faz, ninguém escapa da mão dele. Ele está falando tudo porque ele não escapa mesmo. Porque se Deus quiser que aconteça alguma coisa na minha e na sua vida, vai acontecer daqui a pouco. E não tem nem peça. Porque ele pode criar uma situação tanto favorável, como desfavorável a nosso favor. Por causa da nossa ignorância, muitas das vezes. Por causa de nós não entender a palavra de Deus, então eu vou criar um negocinho aqui para você aqui. Vou criar uma casa, um negocinho aqui que vai te acertar ali. Então, e a gente não entende. E quando acontece isso, a gente começa a reclamar. Mas Deus, eu estava na igreja, eu estava fazendo a tua obra, Senhor. Eu estava isso, por que me aconteceu isso? Porque você não estava na igreja. Só que ele estava fazendo o que eu me agrado. Eu estou fazendo isso aqui agora para você voltar e fazer do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, não. Volta lá agora e faz do jeito que eu quero. Aceita a minha palavra, aceita os meus mandamentos. Deixa eu te quebrar, porque eu quero quebrar você para fazer um vaso novo. Eu quero quebrar você para fazer uma história na sua vida. Eu quero quebrar você para você aparecer. Porque enquanto o homem for quebrado, o orgulho está dentro dele, que nem o pastor já pregou hoje aqui sobre os dois moços ali, o publicano e o fariseu. Os dois, um se julgando, eu sou bom demais, e tudo que eu faço, Deus está se recebendo. E quando a gente fala isso, quando a gente quer ser melhor, mesmo que você, bom, a gente tem que ser perfeito, mas tem que buscar a perfeição. Mas se você está vendo que você está buscando e você está melhor do que seu irmão, o que é que em Romanos fala? Ajuda o teu irmão também para ele ir, não é para ficar batalhando, se gloriando que você é melhor do que o seu irmão, que o seu irmão não consegue. Tem gente que quer pôr uma pedra e tropeça no caminho para o irmão não ir também, para o irmão cair. Se o irmão cair, para ele é um prazer. E não é isso. Se você está forte, suportar isso mais sabe que você está forte, ajuda o teu irmão a se levantar para ele possa entender no mundo espiritual e assim a vitória vai ser grande. No céu, o céu é para todos que ouvir a palavra e guardar a sua palavra. Então o que nós temos que fazer é divulgar essa palavra aos corações dos ouvintes trabalhadores, porque Deus quer salvar a alma, Deus quer mudar, Deus quer transformar e Ele vai mudar de acordo nós deixar Ele trabalhar. Porque o nosso coração, se endurecer, ele fica difícil. Porque aqui falou o texto, que as pessoas estavam buscando a Deus nas suas imaginações, não é? Estavam buscando de acordo com as suas imaginações e de acordo com o seu coração, e não de acordo com a palavra de Deus. E o mundo hoje se encontra nessa situação de pessoas que estão buscando o Senhor, mas do seu jeito, da sua maneira, o que está no seu coração. Eu senti no meu coração de fazer isso e eu fiz, porque eu senti que era Deus. Não, isso não é Deus. Isso é emoção da carne. É emocionalismo que está acontecendo no mundo nos dias atuais, de pessoas trabalhando pelo que ele acha e pelas visões, pelo mundo materialista. Mas ele não quer trabalhar pelo mundo espiritual, a qual você não está vendo nada aqui, mas você tem que acreditar que vai acontecer. O mundo espiritual trabalha de forma diferente. O mundo espiritual trabalha de uma forma que eu não sei como vai ser, mas eu sei que ele vai trabalhar, ele vai fazer milagre, ele vai fazer acontecer as coisas, porque não tem que eu ver para acontecer, mas eu tenho que ter certeza que vai acontecer, porque quem falou foi Deus, quem está no controle é Deus. Se eu sou o vaso dele, se você é o vaso dele, vai acontecer para ele entender e para você entender que ele é o dono da obra e que ele quer encher esse vaso de azeite, esse vaso precisa consertar, e esse vaso precisa estar bom, pronto. O vaso rachado diz que não segura azeite, não é? Então vamos pedir a Deus, se nosso vaso é rachado, Deus fechar a rachadura hoje.
em nome de Jesus Cristo, porque nós não podemos ser um vaso insensato, um vaso que não honra a Deus, um vaso que não dá honra para Deus, mas tem que ser um vaso que segure azeite, um vaso que esteja preparado para receber o azeite de Deus, um vaso que esteja preparado para fazer a obra do Senhor, um vaso que o Senhor olhe lá de cima e ache graça e tenha vontade de colocar no altar de Deus, colocar, seja um vaso que seja de sementia para a obra de Deus, um vaso de sementia para a casa de Deus, para a obra do Senhor Jesus Cristo, porque se for só um vaso para estar no lugar, ocupando o lugar, não tem nada. Então todos os vasos têm que ter uma boa sementia. Os vasos têm que ser um vaso para servir, para destacar. E diz que tem os vasos que é destaque de Deus, tem os vasos que é destaque. Esse vaso é muito honrado e é um vaso maravilhoso que está fazendo destaque. Esse vaso é um vaso que brilha, é um vaso que dá resultado, é um vaso que agrada a Deus. Glória a Deus, glória Então vamos mudar para nós ser um vaso de honra. Vamos mudar para nós ser um vaso de destaque. Vamos ser um vaso que honre ao Senhor. Um vaso que esteja cheio de azeite, cheio da graça do Senhor, para que nós possamos distribuir esse azeite àquele que não tem azeite, aquele que está precisando da unção de Deus e do poder de Deus. Né? No momento que eu falei contra essa cidade e contra esse rei, para destruir, aqui nós aprendemos, depois que falou do coisa que o Senhor deu um exemplo bem claro, que ele disse: olha, se eu lancei uma profecia que ia destruir alguém, que ia fazer o mal para alguém, mas se essa pessoa que ouviu isso, que foi o recado de Deus, Deus avisou, e ele entrou no concerto com Deus e disse: eu não vou fazer isso, vou entrar no concerto, ele disse: se arrepende do mal que ia fazer a pessoa e não ia fazer mais mal. Talvez ele disse: eu prometi que ia dar uma bênção, e a pessoa sair da posição, vai perder a bênção que eu dei, porque eu prometi, mas eu também volto atrás. Então Deus volta atrás em todos os sentidos, de acordo com o homem. Deus é flexível. Deus, ele trabalha de acordo com o nosso trabalhar. Deus trabalha de acordo com o meu movimento. Se eu busco a Ele mesmo, Ele vai se inclinar para mim, vai me abençoar. Se eu paro de buscar Ele, Ele não está nem para mim, porque eu parei. Então, o que é que nós vamos aprender nessa noite? Se você quer ser um vaso cheio, busque o Senhor. Nunca pare de buscar Ele. Nunca pare de buscar a sua presença. Porque nós temos que ser um vaso, mas um vaso cheio. Porque o vaso vazio não serve de nada. Para que serve um vaso vazio? Para que serve um vaso sem nada dentro? Não serve para nada. Então tem que ser um vaso cheio de azeite, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor, que só assim vai poder servir. Porque um vaso vazio não vai servir de nada. Para que serve um vaso vazio? Você derrama para ele, pensa que tem alguma coisa, não tem nada. Então tem que ser um vaso que tenha algo, que tenha coisa de Deus, que tenha o poder de Deus, que a graça de Deus seja forte, poderosa, e que esse vaso vai ser usado por Deus, e o milagre vai acontecer, porque o vaso tem algo de Deus. Vamos se encher da glória de Deus, do poder de Deus. Vamos pedir a Deus que venha derramar o azeite sobre nós, porque o vaso é para encher de azeite. O azeite significa descer do céu o azeite e encher nós de unção e poder, né? Nós estamos vendo que ninguém viu mais ninguém. Dificilmente você vê agora uma pessoa falar em língua e sapatear mais na igreja. Então perdeu essa unção. Quer dizer que esse vaso está vazio. Quer dizer que esses vasos estão precisando de se encher do poder de Deus e da graça do Senhor. Então vamos pedir a Deus que renove a igreja, renove nós, que transforme nós, que deixe a rachadura e que nós possamos voltar a dar culto novamente, nós possamos voltar a ser, incendiar a nossa vida com azeite, incendiar a nossa vida com fogo santo. Porque se tem azeite, tem fogo. Porque o fogo é consumido, o fogo consome o azeite, e o fogo é queimado com azeite, e assim o negócio vai pegar. Então esse fogo precisa acender. O fogo que está apagado precisa voltar a acender. O fogo de Deus precisa acender nas nossas vidas. O fogo que precisa acender a igreja do Senhor, para que o milagre possa acontecer, para que as coisas possam vir. Porque é que as pessoas muitas das vezes vêm e nos seguram? Porque chega aqui e não tem fogo. Chega aqui e tiver fogo, vai segurar, vai tirar o mal, vai queimar o mal, e a pessoa vai enxergar o poder de Deus, vai enxergar a vontade, e vai ter vontade de se unir e de ficar junto de nós. Então é isso que precisa no meio de nós. Vamos pedir a Deus que venha derramar do alto do céu esse poder em nossas vidas, né? Nós, ora, pois eu falei agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou
forjando, né, ó, forjando o mal contra vós, projetando o mal contra vós, e convertei-vos, pois agora, né? Convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, está vendo? É isso que ele está dizendo. Está dizendo? Porque se nós, ele está dando um aviso para nós. Bom, eu estou avisando. Se converter, o mal não vai atingir nós, porque o mal só atinge quem está contra Deus. Quem está a favor de Deus, o mal não vem. Nem a bênção de Deus. Que os filhos é para ser abençoado. Os quem está na posição de filho, vai receber bênção de filho. O pai dá o que para o filho obediente? Dá bênçãos maravilhosas. O pai, quando vê o filho obediente, ele vai dar o melhor. O pai carnal até vende as coisas para comprar um presente para o filho. Quantas vezes nós que somos do interior, nós sabemos quantas vezes o nosso pai vendeu alguma coisa a uma mãe para doar alguma coisa para nós. Chegou um amor que é tão grande, vou vender isso aqui para dar para o meu filho, comprar roupa para o meu filho, comprar um sapato para o meu filho. Sempre é assim, o pai daqui. Imagina Deus, o prazer que Deus tem de nos abençoar, de nos honrar, de abençoar nossas vidas, de fazer nós vencedor, de fazer as coisas acontecer ao nosso favor. Então isso nós temos que entender, que Deus tem o melhor para mim, para você, e nós temos que abraçar essa palavra. Então, ele está dizendo nessa noite, desce a casa do oleiro, que lá eu falei, ouvi a minha palavra. E a casa do oleiro é a igreja de Deus. Estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, para se encher da graça do Senhor. Então, quando você vem na igreja, você aprende a palavra de Deus, aprende tudo de Deus, e Ele te ensina que você é um vaso que precisa de ser transformado pelas mãos de Deus. Você vai passar na mão de Deus, passar na mão do Senhor, passar na preparação de Deus, para nós ser um vaso aprovado e dar muito orgulho para o reino de Deus. E assim, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser fortalecidos, e o Senhor não vai deixar nós perecer, porque o vaso que é de Deus, ele brilha. O vaso que é de Deus, ele dá fruto, né? Então, cada um de nós pode ser abençoado e a vitória vai ser boa. Cada um saber o caminho e melhorar as vossas ações. Então, Ele quer que nós lutemos para melhorar as coisas diante dele, para que os milagres venham acontecer no nome do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Aleluia. Vamos pedir a Deus que venha fazer milagre. Vamos orar ao Senhor agora. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, nós pedimos nessa noite, nessa palavra, Senhor, pedimos que venha transformar nós os vasos de honra para o Senhor. Venha, Senhor, fechar a rachadura dos vasos. Venha, Senhor, preparar esse vaso. Venha, Senhor, preparar cada um de nós para receber a unção do Senhor, receber a vida do Senhor, receber os dons espirituais na tua casa, meu Deus. Venha transformar a tua igreja, Pai. Venha transformar o seu povo nessa noite, Pai. Venha repreender todo o mal nessa noite, Senhor. Fortalece a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Traz o bem para a tua igreja, traz o nome de Deus para ser conosco, Pai. Poder dar de graça. Formando para o seu menino, vai de fonte do seu menino, cura o seu menino, dá saúde a ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todo poderoso Deus. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Altera nossas vidas, Senhor. Faz milagre em nossas vidas, Senhor. Altera, Senhor. Abre o céu do céu, derrama sobre nós a unção do Senhor, a graça do Senhor, Pai, todo poderoso Deus. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. E a paz do Senhor seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Pastor. Assim, meu irmão.